Então é isso, o que eu queria pra gente, acho que meio que fechar, né? O primeiro tempo é esse, né? Ter ou não, aliás, ser ou não ser o falo. Ter ou não ter é o segundo tempo, né? Primeiro tempo de Édipo, então, nessa coisa toda é ser ou não ser o falo da mãe, né? To be or not to be. Ele é ou ele não é o falo da mãe. A criança é ou não é o falo da mãe, né? A criança, enquanto criança, né? Às vezes antes mesmo de ser sexuada, né? Isso que eu quero dizer, a criança, o infans lá, né? Antes de ser menino ou menina, enquanto filho ali, enquanto, né? Enquanto ser, né? Que existe, enquanto pedacinho de carne e osso que existe, né? É ou não é o falo da mãe, né? Serve ou não serve para animar a mãe? É ou não é aquilo que organiza e faz com que a mãe, enfim, tenha alegrias e faz com que a mãe goze, né? Faz com que a mãe tenha lá essa coisa de vida, assim, né? Ela dá ou não dá alegria para a mãe, né? Sentir-se ou não sentir-se nesse lugar é o que vai dar, é o mínimo, acho que talvez seja, né? Podemos enfatizar. No fundo, Andréa, ficamos até agora falando disso e só disso, porque o que virá depois, obviamente, vai depender desse primeiro estágio, né? O que vai vir depois, porque ó, essa criança que é o falo da mãe já é o psicótico, acho que para a gente tem isso de interessante também, né? Essa, pensando na estrutura, né? Que é o que Édipo vai significar para a gente, né? Por que que Édipo está aqui? Porque Édipo, ele é o mito da estruturação, né? Édipo dá as etapas e dá essa ideia da estruturação do sujeito, né? A partir da linguagem, a partir do desejo do outro, e dessas coisas todas que ele vem abrindo aqui, né? É, mas veja que até esse primeiro tempo de Édipo, né, de ser então o ideal, de ser então o bebê sendo o eu ideal da mãe, né, é o bebê psicótico, né? A neurose virá a partir da próxima etapa, que é ter ou não ter o falo, né? Então eu tenho ou não tenho esse negócio aí que a mãe gosta, né? A criança já apaziguou, já não é mais a questão que está em primeiro plano, ser ou não ser, né? O falo da mãe, mas ter ou não ter aquilo que a mãe gosta, né? Eu tenho ou não tenho aquilo que a mãe gosta, no caso da menina, né? Eu tenho ou não tenho as qualidades que minha mãe gosta na menina, né? Que minha mãe preza para a filha dela, né? Eu sou a menina que ela queria, não sou, essas coisas do ideal ali, né? Não mais o eu ideal da mãe, mas o ideal do eu da mãe. Ou eu consigo ou não consigo uma parceria com alguém que satisfaça de alguma forma o desejo da mãe, né? Na hora que eu, essa menina, arrumar um cônjuge ou uma cônjuge, esse cônjuge, essa cônjuge que eu vou arrumar desejando muito, esse outro que me completa, está ou não está em consonância com o desejo da mãe, né? Estaria mais ou menos ali, né? Então, o psicótico, ele já está aqui, né? Voltando no neurótico lá, voltando para o psicótico, né? O psicótico já está aqui, quando ele é ou não é. Na verdade, ele é ou não é o falo da mãe, né? Quem que estaria antes no desenvolvimento, né? Quem que não se deixa objetalizar, né? Quem que não se deixa ser tomado como objeto e não toma o outro como seu objeto de satisfação, né? Quem? Quem, André, é esse? Esse sujeito, podemos dizer, ou essa. Não é o autista, que não é o autista. Qual que é aquilo que a gente vem dizendo, que eu até falei para você lá, que a Érica Parlato, né? Veio falar aqui e contou tudo isso para a gente, né? Com toda essa etapa das pesquisas sobre os autistas, né? Isso que ela faz lá no pré-U e tal, né? A grande descoberta que se tem, né? Daquela ideia da mãe geladeira, né? Da mãe do autista como a mãe geladeira, a grande descoberta que se tem, e ela faz isso vendo vídeos, né? Vendo os vídeos, as filmagens, né? Das famílias, desde quando o bebezinho nasce, lembra? A família fala, primeiro banho, não sei o quê. Então ela recolhia esse material, né, dos pré-autistas para ver como é que era já. E aí, o que a pesquisa traz, diferente dessa infelicidade da mãe geladeira, que não é verdade, foi um carinha lá que falou isso daí e vendeu, né, feito água, porque fofoca, coisa ruim, vende rápido, né? As coisas boas acabam demorando mais tempo, né, para pegar, assim, no breu, né? Mas a grande inversão, a grande discussão que se tem é de que essas crianças, elas evitam o olhar da mãe. São crianças que desde bebezinho não procuravam o olhar da mãe. E aí, como é que você tem uma mãe que acabou de parir uma criança, com tudo que isso significa, né? Que a mãe já está na cultura há algum tempo, ela sabe o que isso significa, tendo aquele bichinho não olhando para ela. Então, quem é que rejeita quem? Que era isso que a Erika Parlato faz. Quem é que rejeita quem? Né? A gente sai de uma ideia de que a mãe rejeitava a criança, né? Por isso ela ficava lá, então, no autismo, né? Não se desenvolvia, não objetabilizava o mundo, palicizava e vinha para o mundo, né? Não tinha essa relação com a representação, simbolizando essas coisas todas. A gente sai disso para uma coisa de que é a criança que, por algum motivo, nega essa mãe. É a criança que nega pertencer a essa mulher.
Tipo, e aí tem aí, então, uma recusa muito primitiva, muito primária, muito primitiva. É muito diferente de uma criança que já fala dizer, ah, mãe, te odeio, entendeu? A criança que diz, mãe, te odeio, é só porque a mãe fez alguma coisa que atentasse contra o amor que ela tem pela mãe, entendeu? Justamente porque ela tem amor pela mãe, a mãe faz alguma coisa, ela vem com essa de que, mãe, eu te odeio. Mas esse eu te odeio só vem para responder a uma frustração de amor, né? Alguma coisa assim. Então, em primeiro plano tá o amor lá. E nesse caso do autista, né, não tem esse bebezinho que se coloca vulnerável e que precisa, né? Tipo, não tem o bebezinho que aí, todo o desenvolvimentinho dele, né? Não olha para a mãe, não procura a mãe no olhar, não quer saber dessa mãe, também não quer saber se tá limpo, se tá seco, né? Não quer saber ou não dá tanta ênfase para a voz da mãe, né? Para a pulsão invocante que traz o bebezinho para o olhar, né? Que é isso que o Lacan vai colocar mais para frente lá depois, né? Não se doa enquanto objeto de satisfação para essa mãe, né? Dizendo eu sou completo, estou aqui, não entra naquilo que vai ser importante também para consolidação dessa relação e dessa relação de desejo de outra coisa, que o Lacan vinha dizendo que é o apelo, né? Tipo, uma criança que apela para o adulto, né? Uma criança que pede atenção, que chora, né? É isso, dificilmente um autista desse chora, né? Me lembro, por exemplo, de uma fala que alguém trouxe do CAPS, de que os pacientes são tão catatônicos, né, que é assim que eles chamam lá na saúde pública, isso, nesse estado catatônico, eles são tão out, né, do autismo também, eles são tão fora da coisa, que se o autista, esses pacientes assim, muito regredidos, né, tivessem no pátio, no pátio do manicômio, alguém tinha que monitorar para ver se eles estavam no sol ou na sombra, porque eles eram capazes de ficar torrando debaixo do sol, sem se importar se está queimando, se não está, se é verão, se é isso, aquilo, outro, né? Então, para monitorar, né? A ponto do sujeito poder ficar lá torrando no sol, é isso, né? Sem se colocando o corpo nesse tipo de relação onde ele nem sente o que está acontecendo, nem se incomoda, né? Com a queimadura, nem se incomoda com aquilo. Claro, depois vai, na hora da queimadura mesmo, na hora de arder, né? Vai voltar de alguma forma. Mas me lembro exatamente disso, né? De um outro ter que fazer essa função pelo sujeito que não está ali para se autocuidar, para se auto-perceber, essas coisas todas, né? Enfim, vem tudo daqui, né? Esse sujeito se doando como objeto de satisfação para a mãe e tomando a mãe como objeto de satisfação de si, né? Tomando a mãe como, então eu vou gozar nessa daí, né? Então eu é, vou amamentar, né? Vou me alimentar, mas não só me alimentar, a partir de determinado momento a criança já se alimenta se divertindo, né? Aquilo que era uma demanda básica de necessidade já passa a ser também um traço ali de repetição, já passa a ter um gozo, né? Junto, né? Então, se essa dupla não goza junto, não dá para chegar a essa questão se ela é ou não é o falo da mãe, né? Tem que estar lá, né? Tem que ser afirmada nesse lugar para poder cair depois, tal, 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 tal. Quer dizer, antes desse primeiro tempo de Édipo, a gente tem, então, antes desse primeiro tempo de Édipo, a gente tem o autismo, podemos dizer, os fenômenos do espectro autista, né? Se ficar consolidado nessa dinâmica, vai ficar consolidado como um autista. Claro, esse autista ganha experiência no mundo, mas a base seria essa, né? Antes de Édipo, antes dessa questão, ser ou não ser o falo, né? To be or not to be o falo. A partir de ser ou não ser o falo, ou a partir de ser de fato o falo, ser afirmado muito, muito isso é o Norman Bates, né? É o psicótico, né? Ou é o Norman Bates, né? Tá melhor nesse exemplo o Norman Bates do que o Schreber, né? Porque o questão do Schreber tá muito mais a ver com o retorno do surto, às vezes, do que o que levou ele ao surto, né? Mas seria o Schreber, seria o Norman Bates lá, que ficou ouvindo a voz da mãe, ele é o falo da mãe, lembra? No original mesmo, no Psicose, a contenda é exatamente essa, né? É ele ouvindo a voz da mãe e essa voz da mãe dizendo que aquela lambisgoia que chegou ali para se hospedar no hotel vai querer roubar o lugar dela, né? E aí por isso ele tem que ir lá com a faca atrás dela e abrir a cortina e esfaqueá-la. Putz, contei. Ele esfaqueia ela. Esfaqueá-la no chuveiro porque a mãe está dizendo que ela pode tomar o lugar da mãe. E não é exatamente esse o lugar que ela vai tomar. Qual é o lugar que ela tomaria? O de uma excelente esposa. É essa confusão que ele faz lá no Psicose, né? É assim que ele confunde a mãe morta com a novinha e tal, né? A velha com a nova, tem toda essa coisa aí, né, no filme. E a partir de eu tenho ou não tenho falo,
então, que a gente vai ver a partir de semanas do nosso próximo encontro, ter ou não ter o falo já é a questão da neurose, né? O sonho do neurótico obsessivo, né? Eu tenho ou não tenho carro? Eu tenho ou não tenho a posição social, né? Quem tira ou quem me dá esse carro? Quem tira ou quem me dá a posição social? Quem tira ou quem me dá esse boost de energia, né? Quem me dá essa falicização, isso que eu quero dizer com boost de energia, né? Quem me dá essa falicização, né? Ou quais objetos me conferem essa falicização, né? Para eu ter ou não ter, né? Com isso a gente consegue ter uma boa ideia, assim, né? Do desenvolvimento do sujeito. Claro, isso aqui é tudo Freud, né? O Lacan só tá relendo, eu acho que é isso também. Mas a releitura dele, ele vem com uma síntese interessante, né? Primeiro, segundo, terceiro tempo, né? Isso, to be or not to be, eu falo, né? Ter ou não ter, ter ou não ter o pênis, né? Não, eu falo aqui, é ter ou não ter o pênis, né? Essas coisas assim, né? Ele dá uma relida, né? Eu acho que pra gente é interessante. Certo? Tem o que mais você quer dizer? Para fazermos o fechamento, considerações finais, Andréia. Não, só que quando você falou, né, da questão do objeto do autismo, claro que é uma questão minha, da minha clínica, mas eu já Aham. ouvi algumas vezes a questão do choro do bebê. Do apelo, né? É. Mas é isso que me pegou, que você falou como apelo, mas como se não fosse um apelo. Porque o que, que a mãe É, traz? Que é um bebê que não para de chorar. Então, é. não há o que ela faça, né? Até tem um caso que depois nós vamos discutir em outro momento, Podemos. e Uhum. não tem efeito nenhum, né? Nem tem nenhum efeito. Ele chora, ele chora, ele chora, e esse choro é incessante, e não há Uhum. nada, né? Que ela possa realmente fazer, né? Como, né? Só te interrompendo, mas bonito, muito bonito isso fazer. Como manter a saúde mental diante de uma criança que chora e não aceita o que você dá para ela? Você Uhum. sendo mãe ainda, hein? Toda Isso. poderosa. E, ó, se você pensar, mas no núcleo duro é mesmo, e você sendo mãe, uma mulher toda poderosa que é capaz de produzir leite a partir das suas reservas de nutrientes para dar na boca de uma criança sobreviver. Imagine, você é essa pessoa e o fela, o seu filho não te reconhece como esse poder, não te confere esse lugar. O seu filho não te confere esse lugar que você tem, entendeu? Ó, que loucura. Você tem, naturalmente é isso que você é, né? A mãe, né? Como manter a saúde mental diante disso, né? Muito bom. Era isso. Mas muito legal. Essa coisa do apelo. Essa coisa de você ser ou não ser o falo faz com que você se sinta empoderado para chorar direcionado. Não é um choro de resposta, como é que se diz? De resposta instintiva, mas é aquela coisa de resposta automática, sabe? De resposta de organismo, né? Sei lá, tipo, de reflexo, né? Automático, sabe? Tem lá você tá aqui do nada, aí você põe um negócio muito quente, você tira automaticamente, sem pensar, eu vou me queimar, né? Essa coisa assim. Isso que eu quero dizer, que esse reflexo, né? Não é um choro a partir de determinado momento, não é um choro de puro reflexo, é um choro de eu tô aqui, entendeu? Vem aqui me salvar, né? Vem aqui fazer alguma coisa. Me enche a boca de peito, porque às vezes as mães fazem isso também, né? Ah, tuxa o peito na boca da criança para ela parar de chorar. É isso, ó, fechou o circuito com alguma coisa de fora, né? Quando isso acontece e a criança aceita essa chupeta, né? Aceita o peito da mãe para parar de chorar, fechou um circuito ali, colocou a mãe como cumprindo uma função no real, né? Agora, se a criança não deixa a mãe entrar no real, o que que a mãe faz, não? Só puxar os cabelos mesmo, né? É isso aí. Vamos falar desse caso aí, Andréia. Qualquer coisa, deixa ele meio na agulha até para falar com relação a isso aqui, ó, né? Que é essa a ideia. Então, é isso, Andréia. Muito bom terminarmos com isso assim. Então vamos lá para o próximo.